Deus preserva a sua palavra. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a preservação das Sagradas Escrituras. Deus, ele tem o cuidado, através dos seus escritores, através daqueles que ele levantou, para preservar a sua palavra com pureza e com verdade. Uma vez que diz Isaías capítulo 55, que a palavra de Deus, ela não volta para ele vazia. Ela vem, preenche aquilo que deve ser preenchido, faz o que deve ser feito, e somente assim é que ela retorna para ele. Então a palavra de Deus, ela é mantida pelo próprio Deus sob os cuidados dele mesmo. Por isso ela tem um grau de pureza, de beleza, de santidade, de altivez muito grande, que não pode ser comparado a nada deste mundo. Para falarmos desse assunto, o primeiro ponto importante a compreendermos é que a palavra de Deus, ela é reta. Esse é o primeiro ponto. Salmo 33, e o verso de número 4, diz que a palavra do Senhor, ela é reta, ela é direta, ela é pura, ela é verdadeira. Logo, um Deus santo, puro, justo e verdadeiro não poderá produzir uma palavra que não seja semelhante a ele mesmo, puro, reto e verdadeiro. Então a palavra de Deus, ela é reta. Em segundo lugar, a palavra de Deus, ela é pura. Provérbios capítulo 30 e o versículo de número 5 diz que todas as palavras de Deus são puras. Então elas são retas, elas são puras, e além de ser reta e pura, elas também são eternas. Ou seja, os demais livros, as demais escritas que são produzidas pelos homens, elas têm uma certa valia ou validade por um determinado período de tempo. Logo então, elas vão desaparecendo, caindo no esquecimento e ficando ultrapassadas em suas falas, em seus ensinos. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, sido escrita há muitos anos, apesar do tempo, dos séculos, das décadas e milênios, ela continua tendo a sua mesma valia, porque a palavra de Deus, ela é eterna, nunca passará, como disse Jesus em Mateus 24, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Isaías capítulo 40 e o versículo 8, o homem como a flor, como a erva, ele murcha, ele desaparece, mas contudo a palavra de Deus, ela permanece para sempre ou eternamente. Então, a palavra de Deus, ela é reta, ela é pura e ela é eterna, jamais ficará ultrapassada ou atrasada. Os escritores da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo quanto do Novo, eles compreendiam que a Bíblia é inspirada a palavra de Deus. À medida que os livros iam sendo produzidos e escritos, eles eram assim encarados. Há três termos usados no Novo Testamento, principalmente termos gregos, para descreverem as Escrituras Sagradas. O primeiro é o termo gegrapetai, que significa aquilo que está escrito. Usado, por exemplo, por Paulo em Romanos, capítulo 9, versículo 13. Está escrito, fazendo alusão às Escrituras do Antigo Testamento, apontando para elas como algo que é digno de autoridade, como algo que tem autoridade no que está escrito. O outro termo é o termo talogia, que aparece, por exemplo, em Romanos capítulo 3, versículo 2, que se refere aos oráculos de Deus, às palavras de Deus. São termos usados para se referir aos escritos do Antigo Testamento e que os coloca em uma posição de autoridade, como algo que vem de fato de Deus, como é. O outro termo é o termo grafé, que aparece, por exemplo, em João 5,39, que é o termo traduzido por escritura, examinar as escrituras. Então são termos que eram usados pelos escritores para se referir às palavras de Deus que estavam escritas como algo exclusivo, de grande autoridade, de grande veneração. Então, para fecharmos esse ponto, Paulo diz a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 3 e o versículo 16, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa. E aí ele vai mencionar aí o proveito de grande valia que tem as Escrituras Sagradas. Então as Escrituras Sagradas vêm sendo preservadas por Deus desde as suas escritas, e por ser algo que vem de Deus, inspirado por Deus, ela tem a sua pureza, ela é reta, ela é pura, ela é eterna, porque o Deus que trouxe essa palavra, que produziu essa palavra, ele tem todos esses atributos, e os atributos de Deus se apresentam também na sua palavra. Com respeito a essa autoridade bíblica, essa autoridade da palavra de Deus, a esse reconhecimento que nós temos,
um dos fatores que gera em nós esse reconhecimento é o próprio Espírito Santo, que à medida que lemos as Escrituras de forma verdadeira, de forma honesta, de forma sincera, com propósitos verdadeiros, o próprio Espírito Santo vai confirmando conosco, como aconteceu com os dois discípulos no caminho de Emaús, registro de Lucas capítulo 24, aonde à medida que a palavra ia sendo falada, ardia nos seus corações aquela palavra. Lucas capítulo 24 e o versículo 32, eles vão expressar isso, não ardia em nós quando ele nos falava a palavra. Então a palavra de Deus, ela recebe a confirmação interna do próprio Espírito Santo como seu autor fundamental e primário. E o próprio Espírito Santo, ele nos confirma esta palavra. A Bíblia também tem a sua confirmação externa por homens que são conhecidos como grandes nomes da antiguidade, homens sinceros, cultos, íntegros, estudados, inteligentes, que examinavam as Escrituras Sagradas e viam nela o grau de pureza, de sinceridade, de verdade, de inspiração sem igual nas Escrituras Sagradas, algo realmente divino. Nós temos, por exemplo, Tomás de Aquino, que é um grande escritor do mundo antigo, que ele vai falar sobre a Bíblia como algo que não contém erros, que não contém falha, como uma palavra verdadeiramente de Deus. Agostinho também, nessa mesma trilha, vai expressar com essas mesmas palavras. Martim Lutero, o grande reformador, também vai trabalhar esse mesmo assunto, dizendo que cria, sem dúvida, que os livros canônicos são a palavra inspirados por Deus, que neles não contém erro. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, também vai trabalhar essa mesma visão e vai dizer com claras palavras que não há erros nas